As 10 fortalezas marinhas mais incríveis do mundo. As fortalezas marinhas nasceram na Era Vitoriana ou na Segunda Guerra Mundial para fins militares, embora hoje sejam apenas prédios abandonados. No começo, elas foram criadas para defender as nações durante a guerra. Hoje elas permanecem como incríveis obras de engenharia. Número 10. Fortaleza Spilvan Fort, Inglaterra. Localizada no Mar Solent, o corpo de água entre o porto naval de Portsmouth e a ilha Wright, o Spilvan foi construída em 1878 para repelir os ataques da marinha francesa na costa sul da Inglaterra. Um lugar de vital importância geoestratégica, onde hoje resta pouco desse espírito guerreiro que foi respirado 2 séculos atrás, onde centenas de soldados expectantes dormiam antes do ataque do inimigo. 9 suítes de luxo foram construídas para acomodar 18 hóspedes, e um hotel com spa na cobertura, jacuzzi e sauna e vários espaços para casamentos, festas e eventos exclusivos para 54 pessoas. Número 9. Fortaleza Plague Fort Rússia. O exército russo construiu o Forte Alexandre entre 1838 e 1845, com a ideia de proteger São Petersburgo. No interior, 103 armas foram instaladas, embora pareça que nunca foi palco de uma batalha real. Esta fortaleza de forma oval com um pátio no centro de 90 por 60 metros possui 3 andares. No final do século XIX, a ilha tornou-se parte do Instituto de Medicina Experimental, que a transformou em um laboratório de pesquisa para pragas e outras doenças. Daí o nome com o qual esse local ainda é conhecido, Forte da Praga, um local isolado para encontrar a vacina salvadora. Cavalos foram usados como animais de teste, e alguns dos pesquisadores contraíram peste bubônica e pneumonia. Hoje, as rotas turísticas são organizadas de barco para essas instalações estranhas. Número 8. Fortaleza Fort Jefferson, Florida. Fort Jefferson é uma enorme fortaleza construída em 1847 e nunca foi completamente concluída. Toda a área é realmente espetacular. Uma rara combinação de recursos naturais e históricos é apreciada. Existem praias perfeitas, recifes de coral e também essa estranha fortaleza. É um princípio projetado para proteger essas águas. O forte estava em mãos federais durante a Guerra Civil e abrigava prisioneiros e desertores. Em 26 de outubro de 1992, o monumento foi declarado Parque Nacional em um projeto de lei assinado pelo presidente George Bush. 16 milhões de tijolos feitos à mão foram utilizados para sua construção. Número 7. Fortaleza Marítima de Maunsell, na costa britânica. As fortalezas marinhas de Maunsell eram pequenas torres fortificadas construídas durante a Segunda Guerra Mundial, na baía onde o rio Tamisa flui. Eles são conhecidos como Torres Maunsell em homenagem ao seu criador, o engenheiro Guy Maunsell. Sua missão era controlar que os alemães não colocassem minas nos estuários dos rios Tamisa e Mersey. Eram construções de concreto que incluíam 2 armas de artilharia e outras 2 armas antiaéreas. Eles estão lá desde 1942. Após a guerra, tiveram usos pitorescos como antena para estações de piratas nos anos 60. Número 6. Fortaleza Fort Louvois, França. É uma fortaleza marítima do século XVII, construída sobre uma rocha submersa na maré alta.
entre a ilha de Oléron e Marennes, oeste da França, a meio caminho entre Nantes e Bordeaux. Sua construção, decidida por Louvois, ministro da Guerra de Luís XIV, foi realizado de 1691 a 1694. O objetivo era defender o arsenal marítimo de Rochefort. Foi desenhado em forma de ferradura, com uma torre central protegida por uma ponte levadiça e um fosso, como nos castelos da Idade Média. Hoje, Fort Love está aberto ao uso turístico. No interior existe um museu da história de Fort Louvois. Número 5. Forte Terra de Ninguém, Inglaterra. Foi construído em 1867 e 1880, a cerca de 3 quilômetros da ilha de Wight, para proteger Portsmouth. Por um tempo foi um hotel particular de alto padrão, mas fechou. Os novos proprietários querem revivê-lo e sua próxima abertura será anunciada. É consideravelmente maior que o Spitban Fort. Possui um heliporto e 4 andares, agora cheios de instalações para turistas. Área de recepção e festa, cabaré, sala de jantar para 200 pessoas, farol, spa com jacuzzi e sauna. Número 4. Fortaleza Trekroner, Dinamarca. Começou a ser construída em 1787 para proteger Copenhague. É a fortaleza mais antiga construída em torno do capitão dinamarquês, usado durante as batalhas de 1801 e 1807 contra a frota britânica de Lord Nelson. A estrutura foi reforçada durante a primeira metade do século XIX, mas após a Primeira Guerra Mundial perdeu importância e em 1984 foi aberta ao público, como outra excursão turística. Número 3. Forte Murunjangira, Forte Índia. Localizada na ilha de Jangira, essa fortaleza foi construída no século XV como proteção contra piratas. Durante 300 anos foi inexpugnável, ninguém conseguiu conquistá-la. Possui 2 depósitos naturais de água doce no interior. A fortaleza só pode ser acessada por barco. A área de Murur, onde está localizada a fortaleza, é famosa por suas praias e vilas de pescadores. Você só pode acessá-la de barco. Número 2. Fortaleza Fort Boyard, França. A primeira ideia remota ao século XVII, como forma de proteger o arsenal de Rochefort, mas foi Napoleão Bonaparte quem finalmente ordenou sua construção no estreito de Pertuis de Antioche, a oeste da costa francesa. Paralisado em 1813, foi retomado em 1840 e concluído em 1870. A fortaleza fechou com 120 metros de comprimento e 48 metros de largura. Já em 1913, foi abandonado pelo exército. No verão de 2001, foi palco de um concurso de televisão chamado Fort Boyard, transmitido na Espanha. Atualmente, os barcos turísticos partem para o forte de Boyardville e Stennes de Oloron. Número 1. Fortaleza Knaptower, perto da ilha de Wight. A história desta fortaleza nos leva a 1918, quando submarinos alemães destruíram a frota mercante britânica. O almirante então elaborou um plano para construir 8 fortalezas, em forma de torre, ligadas entre si por cabos de aço, com a ideia de fechar o canal para navios inimigos. No entanto, no final da guerra, só uma tinha se terminado perto de Portsmouth e da ilha de Wight, que custou mais de 1 milhão de libras na época.
tem 22 metros de altura e é usado como farol automático desde 1983. Nos últimos meses, a instalação está em construção para reduzir sua altura pela metade, 11 metros, e atualizar as instalações.